dia, garotada! E aí, beleza? Então, na aula de hoje vamos falar sobre os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Mas antes de começar essa aula, você sabe o que é linguagem? O que é língua? Fala? Se não sabe, vamos bater um papo aqui, vem cá. Olha só, a língua é uma forma de comunicação mais complexa do que qualquer outro tipo de linguagem, mas não deixa de ser também ela própria uma linguagem, porque linguagem é todo o meio que você utiliza para se comunicar. A língua ela pode se expressar tanto na escrita, né, quanto na fala, tá? Ou seja, tanto escrevendo quanto falando você pode utilizar a língua. E aí é bom a gente definir separar o que é língua e o que é fala. A língua é a estrutura, tá? Essa estrutura comunicativa. A fala é a capacidade que o ser humano tem de utilizar, né, o seu aparelho fonador para se comunicar com outros, tá? Então, a fala é uma coisa humana, uma coisa que o ser humano nasce com essa capacidade, mas a língua não, ela é criada, tá? A língua ela é criada e ela se modifica ao longo do tempo. Ela se mescla a outras línguas, a outras formas de linguagem e ela vai, né, se modificando ao longo do tempo, tá bom? Bom, dito tudo isso, é importante que se diga também que a linguagem ela pode ser verbal, quando se trata da língua, e aí pode ser escrita ou falada, e vamos dizer que, né, não tem que fazer um vídeo só para isso, vamos dizer assim, ó, linguagem verbal é toda a linguagem que utiliza a palavra. Toda vez que você utiliza a palavra para se comunicar, você está fazendo uso da linguagem verbal, tudo bem? Então, quando você escreve uma receita lá, está a linguagem verbal. E quando você fala, também é linguagem verbal. Você está utilizando a palavra, tá? Então, falando ou escrevendo um texto, você está utilizando a linguagem verbal. E a linguagem não verbal? É toda aquela linguagem que se utiliza de qualquer outro expediente, que não utilize a palavra. Por exemplo, símbolos, gestos, cores, luzes... tudo isso é linguagem não verbal, tá? Eu posso utilizar isso tudo para me comunicar. Linguagem não verbal. Tem gente que confunde, diz assim, professor, mas se eu utilizar uma letra dentro da minha linguagem, ela passa a ser verbal? Não. Se você não está utilizando palavra, só está utilizando letra, uma letra solta, sabe, desconectada de sentido, de qualquer de outras letras, né, para criar uma palavra, você tá utilizando a letra como símbolo. E aí a linguagem continua sendo não verbal, ok? A linguagem verbal compreende o uso da palavra. E se eu utilizar a linguagem verbal e não verbal? Exemplo, tirinha. Aí interessante. Aí você vai estar fazendo uso da linguagem mista, que utiliza a verbal e a não verbal, tá? Muitas vezes, para nos comunicarmos, nós utilizamos as duas, sabe? Tem vezes que você fala uma coisa, mas sua cara está dizendo outra. Às vezes você, por exemplo, você recebe um presente da sua tia lá no Natal. Você não gostou. Aí você diz assim, obrigado. Aquela tua cara é de que não gostou, né? A tua tia já percebeu que você não gostou muito do presente. Mas você disse como se tivesse gostado. Você agradeceu. Muito legal. Poxa, adorei. Mas a cara é de que você não gostou. É até o jeito de falar, entendeu? Então, muitas vezes você utiliza a linguagem verbal e a não verbal. A verbal como sendo a palavra, né, contendo a palavra, no caso falada, mas a não verbal é a tua cara, a tua expressão facial que diz que você não gostou. O teu jeito de falar, tem todo esse detalhezinho, a tua voz mais baixa, olhando para baixo, o teu gestual todo tá dizendo que você não gostou. Tá bom? Então, linguagem, vamos lá. Resumindo, a linguagem é uma forma de comunicação, é o meio que você utiliza para se comunicar e produzir, tá bom? Para se expressar, para produzir, para se comunicar. Ela está dividida em verbal e não verbal. A linguagem verbal da linguagem verbal faz parte a língua, né? Da linguagem faz parte não. A linguagem verbal é a própria língua, seja ela na modalidade escrita ou na modalidade falada,
que é quando você utiliza o seu aparelho fonador para se expressar, tá bom? A linguagem não verbal são todos os outros tipos, todas as outras formas que você tem de se comunicar com alguém ou com um grupo, se utilizando de símbolos, gestos, cores, luzes, enfim, né, uma infinidade de coisas, tá bom? Até toques, contatos também serve para comunicar. Quando você quer chamar a atenção de alguém que não está te ouvindo, você toca na pessoa, ela vira para você, você utilizou o toque como forma de comunicação, né? Tá bom? Beleza? Então, vamos lá para o início da nossa aula, aqui do nosso PowerPoint. Elementos da comunicação, as funções da linguagem. Bom, por que o título é esse? Bom, aqui a gente está tratando de dois assuntos do estudo da linguagem, tá? Os elementos da comunicação, que são aquilo que não pode faltar dentro de um diálogo, dentro de uma comunicação, e as funções da linguagem, ou seja, né, para que serve a linguagem, aqui, qual a intenção comunicativa, tá bom? É muito importante que você identifique a intenção por trás de um determinado texto, né? Os textos eles estão separados de acordo com a sua função. Tem texto que tem a intenção de seduzir o leitor, tem texto que tem a intenção de expressar o sentimento do emissor e assim por diante. É o que a gente vai ver nessa unidade. Então, vamos lá. Elementos da comunicação. Emissor, o que emite a mensagem. Receptor, o que recebe a mensagem. Mensagem, o conjunto de informações transmitidas. Código, a combinação de signos utilizados na transmissão de uma mensagem. A comunicação só se concretizará se o receptor souber decodificar a mensagem. Canal de comunicação, por onde a mensagem é transmitida, TV, rádio, jornal, revista, cordas vocais, enfim. E contexto, que é a situação a que a mensagem se refere, também chamado de referente. Então, os elementos da comunicação são coisas que não podem faltar para que você se comunique com as outras pessoas. Não dá para você, imagina, vem comigo, olha só, vamos raciocinar. Não dá para você ter um diálogo, por exemplo, se não tem quem emita a mensagem. Muitas das vezes eu estou na sala de aula, às vezes eu quero conversar com os alunos, né? Vocês já devem ter notado isso, e eu faço uma pergunta que ninguém quer responder, está todo mundo com vergonha de responder e ninguém responde. Não há comunicação, eu fico lá, vamos lá, gente, e aí, o que vocês acham? Mas ninguém fala nada. Por quê? Porque está faltando o receptor, que é outro elemento importante. Então, da mesma forma que você vai para uma aula, chega lá, o professor não chegou. Não tem emissor, não vai ter aula, não tem a transmissão do conhecimento não vai acontecer. Por quê? Porque aquele que iria para transmitir a mensagem não foi. É como ir a uma palestra e o palestrante não aparecer, ir a um show e o cantor não aparecer. Então tem que ter o emissor, ele tem que estar presente ali, e o receptor, que é quem vai receber a mensagem. Há vários nomes para esses dois. Por exemplo, o emissor, nas cartas, por exemplo, é chamado de remetente, tá? E aí o receptor chama-se destinatário. É a mesma coisa, tá bom? Emissor, receptor. Emissor também chamado de remetente e o receptor de destinatário. Você pode chamar também o emissor de locutor, que é aquele que vai emitir a mensagem. E o interlocutor, que é o que vai receber a mensagem. Então, o emissor pode ser chamado de locutor e o receptor de interlocutor. Que mais nome a gente pode dar? Falante e ouvinte, né? O emissor é o falante, no caso da conversa verbal, né, da fala. O emissor é o falante e o receptor é o ouvinte. Tá bom? Escritor e leitor, palestrante e plateia, enfim. Assim, eu quero que você entenda que os nomes podem variar dependendo do ambiente em que você esteja. Mas vamos trabalhar aqui com emissor e receptor, tá bom? Mensagem. A mensagem
tudo que você vai dizer. Não pode. Como é que você vai para... Imagina que eu vá para uma aula e chegue lá e fique olhando para a cara de vocês, sem ter o que dizer. Né? Tem que ter o que dizer. A mensagem é isso, é o que dizer. O código é a linguagem que a gente vai utilizar, e aí pode ser a verbal ou não verbal, né? Mas é a linguagem que se utiliza na comunicação. E temos que falar a mesma língua, não dá. Imagina, eu vou para uma palestra, eu não falo inglês, chego lá, o palestrante só fala inglês. Não vou entender nada. Não vai haver comunicação. Ele vai estar fazendo o trabalho dele, vou estar lá sentado, mas na verdade comunicação não existirá. Entendeu? Imagina assim, você vai para na aula de matemática, o professor pede para você o quadro responder a questão, você não sabe, ainda não dominou aquela matéria. Você vai lá no quadro, fica olhando o quadro, você não sabe o que fazer. Você está lá, a questão está lá e você não sabe responder. Por quê? Porque você ainda não compreendeu o código matemático. Então, o código, é importante que os dois, né, tanto o emissor quanto o receptor, dominem o código. Porque o código é a linguagem utilizada. O canal, também muito importante, né? Eu preciso ter um meio pelo qual, meio físico, ou até o abstrato, não importa, pelo qual a mensagem navegue, pelo qual a mensagem possa se deslocar, né? Por exemplo, é o caso aqui, ó, internet, né? Então, nós estamos usando a internet como um canal de comunicação. Eu estou aqui gravando esse vídeo aqui agora para você. Você vai assistir esse vídeo e o meio que faz com que o meu vídeo chegue até você é a internet. Então, a internet é um canal de comunicação, entendeu? O computador é outro canal. Você pode ter vários canais ali interligados. O computador é um canal. Eu estou utilizando um computador para poder fazer com que a minha mensagem chegue até você. Então, o computador é um canal. Depois, né, vamos chamar de canal, podemos dar até ordem para esses canais. O canal primário aqui seria o ar, né? Eu estou falando, então a propagação do ar está chegando até o microfone, então minha voz está chegando no microfone por conta do oxigênio. Então, seria o primeiro canal. Daqui para o computador é o segundo canal. E do computador do computador para a internet, o terceiro canal. Da internet deve ser um quarto canal e assim por diante. Você entendeu? Então, o canal é todo o meio de comunicação. A gente, né, é o meio que faz com que a mensagem saia do emissor e chegue no receptor. O contexto é muito importante, inclusive para você entender a frase. Uma mesma frase ela pode ser entendida de forma diferente, ou seja, a mensagem pode ser entendida de forma errada se os dois não estiverem sintonizados no contexto. Ou seja, estamos entendendo, estamos dentro do mesmo contexto. Vou te dar um exemplo. Se eu digo assim, não gosto de branco. Ora, fora do contexto parece uma frase racista. Não gosto de branco. Mas imagine a situação. Você está fazendo uma prova e aí na prova você estudou pra caramba, não lembrou, aí na hora da prova você não lembrou nada, esquecimento completo. E aí mandou mal na prova. Um colega chega para você e diz assim, eu chego para você e pergunto assim, e aí, como é que foi a prova? Ih, professor, foi mal, eu esqueci tudo, deu branco. Poxa, isso é horrível, não gosto de branco também. Não gosto de branco. Mas veja, aí você, não é, agora é racista? Não é, porque agora temos um referencial. Estamos falando né, do esquecimento, que o nome se dá, esse esquecimento, a gente, né, de forma bem coloquial, a gente chama isso de branco. Né? Deu branco, é uma expressão para quando a gente esquece alguma coisa na hora da prova. Né? Então, por isso o contexto é tão importante. Se você não estiver ligado ao contexto, você pode entender errado o texto. Tá bom? Então é muito importante o contexto. Emissor, receptor, mensagem, código, canal e contexto. Esses elementos não podem faltar na comunicação. Beleza? Então, vamos lá. Os principais elementos da comunicação, como a gente esquematizou, aqui é um esqueminha para você entender isso melhor. Olha aqui, ó. O emissor é aquele que fala, emite a mensagem então vai navegar,
através de um canal até o receptor. Né? Os dois vão precisar dominar o mesmo código, e é claro que isso tem que estar contextualizado para que a mensagem seja entendida da forma como deveria ser. Funções da linguagem. Funções da linguagem são as formas como cada indivíduo organiza sua fala, dependendo da mensagem que se quer transmitir. Para a melhor compreensão das funções da linguagem, torna-se necessário rever os elementos da comunicação. Bom, a gente já viu os elementos da comunicação aqui. Emissor, receptor, contexto, canal, código, mensagem. Agora vamos ver isso ligado às funções, ligados às funções da linguagem. Ou melhor, vamos ver as funções ligadas aos elementos da comunicação. O emissor trabalha com a função emotiva. O receptor com a função apelativa. Como é que é isso, professor? Bom, deixa eu explicar isso melhor para você. Toda vez que eu escrevo um texto muito mais preocupado com o emissor, que no caso sou eu, né? Eu, emissor, eu que estou escrevendo o texto, então sou eu o emissor. Toda vez que eu escrevo um texto muito mais preocupado com o que eu estou sentindo ou pensando, eu estou fazendo uso da função emotiva. Vou te dar um exemplo. Seu diário. O texto do diário, você está falando muito das suas impressões do dia, das situações que você viveu, é como você enxerga aquilo tudo. Pode ser que você esteja errado. Pode acontecer de sua visão estar deturpada, mas é a sua visão, é o seu ponto de vista sobre o fato. Entendeu? É a sua avaliação de tudo que você viveu naquele dia. Ali, claramente, é a função emotiva. Toda vez que você fala dos seus sentimentos, das suas dores, dos seus medos, né, quando você está lá no consultório com um psicólogo e que você vai falar muito de você está preocupado em dizer o que você sente. Entendeu? Então isso é a função emotiva. A apelativa, por outro lado, é a função que vai trabalhar muito o que o outro tem que sentir. Tá? Veja, a emotiva trabalha o que eu sinto. A receptiva trabalha o que o outro tem que sentir. Porque a função apelativa, ela tenta direcionar os sentimentos e os pensamentos do receptor. Tenta, de alguma forma, manipular o receptor. Há muitos textos que fazem isso. Vou te dar um exemplo. Propaganda. Né? Propaganda. Lembra que você não deve lembrar não, que você é muito jovem para isso, mas tinha uma propaganda antiga dos batons garotos, né? Que era assim: compre batom, seu filho merece batom. Então ele não está ali, ele não está em julgamento se batom é bom, se não é bom, se é gostoso, se não é. Não, compre batom. A ideia é essa. Beba, moderníssima. Beba Coca-Cola, né? O slogan da Coca-Cola, o mais famoso deles. Beba Coca-Cola. Não importa se você gosta ou não gosta, se é bom ou se é ruim, se faz mal ou se não faz mal. Beba Coca-Cola. Entendeu? A ideia é manipular a intenção do receptor. E isso se faz de diversas formas. O jeito de falar, né? Grande liquidação de roupas para crianças, não perca, é neste sábado, né? Então essa forma de se expressar que aparece em algumas propagandas, aquela coisa em vermelho, em destaque, palavras mágicas, né? Liquidação, né? Saldão, que isso tudo é para causar um interesse, para provocar o interesse do receptor. Isso é função apelativa clara. Outra coisa, cores, né? Essa coisa de produtos, né? Aquela coisa o uso das cores, até das imagens que você, quando vão lançar um produto, as empresas se preocupam muito com a imagem do produto para atingir exatamente quem elas pretendem atingir. Se é um público infantil, então eles botam muita imagem infantil. Se é um público mais adulto, se for homem, bota alguma coisa mais apelativa, mais sensual. Se for mulher, bota uma coisa mais prática,
mais informativa, né? Porque mulher gosta muito segundo eles, no caso, né? Isso aí todos são conceitos que eles estabelecem lá. Né? Aquela mulher mais preocupada com rendimento, com a qualidade. O homem já gosta, já está atraído mais pela questão da sensualidade. E assim por diante. Eles estabelecem uma espécie de estereótipo, né, do público-alvo, e em cima desse estereótipo eles constroem o formato, constroem o design, a escolha das letras, das cores, do pacote, até o tipo de pacote. Né? Então, isso tudo é função apelativa. Tá? O contexto também vai trabalhar com a função referencial. Tá? A função referencial aí tem a ver com a referência, né? A respeito do que se está falando. Então tem muito a ver com por exemplo, dependendo posso dar maior ou menor credibilidade à informação dependendo de onde ela venha. Né? Então o referente, né, o local de onde saiu essa informação pode me dar credibilidade ou não. Se você coloca no site do governo, nossa, está no site do governo, então tem que ser sério. Mas se vem de um site de fofoca, você não sabe, você não vai acreditar, né? Não vai dar tanta fé assim num site de fofoca. Pode ser que seja até verdade, mas ninguém sabe. Entendeu? Quando você pega, hoje em dia fala-se muito em fake news, né? Quando você pega uma informação, você tem que checar a fonte. Né? Tem que checar a fonte, de onde ela vem. Porque dependendo da fonte, você pode dar credibilidade ou não. Há um tempo atrás tinha um jornal que era uma piada mesmo na internet, era brincadeira. Então, era super... Como é que era o nome do jornal? Esqueci agora. Mas era um jornal assim, um jornal fake news, né? Assim, era feito para ser isso mesmo. Tá? Era mentira. Mas as pessoas começaram a pegar coisas desse canal, tá, e jogar na internet como sendo verdade. Agora, veja que coisa interessante. Quando um colega joga para você, você pode acreditar ou não, mas quando é sua mãe, seu pai, ou uma tia, ou alguém que você considera, ou um professor, aí você já tende a acreditar mais. Não, pô, foi a minha mãe que falou. Então, você dá mais crédito, entendeu? O teu referencial pode o referencial pode fazer com que você dê maior ou menor valor à informação, com que você interprete de uma maneira ou de outra maneira. Tá? A função referencial, ela diz respeito à fonte da informação, ao contexto, à situação da informação. Bom, função poética, ela trabalha em cima da mensagem, tá? A função poética tende a tornar a mensagem uma coisa assim maravilhosa em termos de experiência de comunicação, um texto bonito, uma ideia com ideias bem organizadas. A função poética ela se preocupa muito com o próprio texto, com a própria mensagem, a ponto de torná-la arte, né? Não é só a mensagem, ela é arte. Então, eu posso dizer eu te amo, mas eu vou dizer isso de uma forma poética. E ao dizer de uma forma poética, eu estou preocupado em fazer com que o texto em si seja a grande cereja do bolo, tá? Seja bonito e atraente para o receptor. Não estou focado no receptor, mas no texto. E o texto tem que ser bom, tem que ser bem trabalhado. A função fática trabalha sobre o canal. Ela só serve para testar o canal. Então, assim, é muito limitada. Ela vai saber se existe canal de comunicação entre emissor e receptor. Oi, alô, ei, psiu. Então, são palavras curtas dentro do texto. Entendeu? Palavra fulano. Coisinhas, palavras curtas, vocativos, expressões, para saber se existe comunicação, para atrair o receptor, o emissor para a comunicação. Tá?
para terminar uma comunicação. A função fática ela vai trabalhar em cima do canal, mas ela se constitui em pequenas palavras, em poucas palavras que aparecem no texto para saber se está havendo comunicação, para estabelecer a comunicação, para interromper a comunicação. Função metalinguística, agora sem trema, hein? A função metalinguística ela vai trabalhar em cima do código. Tá? Como é que ela trabalha isso? Como é que trabalha a função metalinguística em relação ao código? Ela vai explicar o código, ela vai se utilizar do código como forma de expressão. Então, exemplo, o dicionário é um livro metalinguístico. Por quê? Porque é a palavra explicando a própria palavra. Quando você faz uma música em que você fala de estar fazendo uma música ou está falando de uma música, você está fazendo metalinguagem. É a música falando da música. Um filme que fala de um filme. Um desenho que fala de desenho. Então, quando aquela linguagem ela se reconhece como tal, você tem aí a metalinguagem. Tá bom? Bom, num quadro de síntese, a gente pode ter a seguinte estrutura. Funções predominantes, finalidade e recurso. A. Função referencial, também chamada de denotativa. Transmitir informações. Tá? É a finalidade dela. Ela aparece em frases declarativas. Comunicação impessoal e objetiva. Emotiva, B. Emotiva ou expressiva. Tá? É outro nome que ela recebe, função emotiva ou função expressiva da língua. Exprime sentimentos e emoções. Tá? Frases exclamativas, comunicação pessoal, subjetiva, uso de recursos como interjeição, superlativos, aumentativos, diminutivos, hipérboles, figuras de entonação, etc. Tudo que faz com que você expresse de forma melhor da melhor forma possível o que você está sentindo ou pensando. C. Apelativa, também chamada de imperativa, tá, galera? Ou conativa. A finalidade dela é influenciar, persuadir, seduzir o receptor. Tá? Frases é característico dela, frases no imperativo, né, dando ordem, comunicação indutora, quando você tenta dizer como o outro tem que fazer as coisas, né? Convincente e decidida. Tá? Então, é uma linguagem, essa função da linguagem vai trabalhar sempre de forma muito convincente e de forma muito decidida. Sabe exatamente o que dizer e quando e para quem dizer. Função fática ou de contato. Finalidade: gerar, sustentar, favorecer e facilitar a comunicação. Tá? Então, a função fática é isso. Tá? A ideia é construir um canal de comunicação ou destruir um canal de comunicação. São frases breves, são exatas, claras, de fácil compreensão. Então, ele está marcada por palavras. O vocativo é um elemento fundamental dentro da função fática. Metalinguística, sem tremas, por favor, novo acordo ortográfico. A finalidade é definir, explicar, analisar, criticar o código linguístico. Então, toda ela está baseada na linguagem que está sendo utilizada. Tá bom? Foca nisso. É uma música que fala de música. É uma peça que fala de peça teatral. É um filme que fala de filme. É um desenho que se pensa e entende como desenho. E brinca com isso. Tá? É uma palavra que explica uma palavra da língua que explica palavras na língua. Então, isso é a função metalinguística. E a função poética, ela valoriza a elaboração da linguagem como um meio de expressão. Tá? Então, a função poética, ela se dá ali na utilização da linguagem não como com intuito comunicativo, apenas de comunicar, de transmitir informação, como na referencial,
mas com o intuito de expressar uma arte, tá? De fazer daquilo ali uma arte. Tá? Frases de valor artístico com o predomínio da conotação, que é a linguagem figurada, né? Figuras de linguagem e musicalidade. Então, aqui eu quero te chamar a sua atenção para a diferença entre a função referencial, a função emotiva e a função poética. A referencial vai trabalhar com a realidade, tá? Guarda isso. Informações, tudo dados, tudo que for baseado no real, tudo que for factual. A função emotiva trabalha com as emoções, ou seja, com a subjetividade, digamos assim, se a função referencial trabalha com fato, a função emotiva trabalha com a opinião, tá? Que são coisas bem diferentes, você sabe, né? Fato é tudo aquilo que pode ser provado, né? Você não tem discussão. É o que é um fato. Isso pode ser provado, isso é constatado por todos. A opinião é como você é o que você entende, o que você acha, né, daquilo que você viu. É a sua interpretação pessoal, que não necessariamente tem que ser de todo mundo. Então, você pode discordar de uma opinião, mas não pode discordar de um fato, né? Beleza? Então, e no caso da função poética, é quando o autor torna aquele texto uma coisa maravilhosa, uma experiência artística. Tá? O texto não tem função de comunicar, como na função referencial, não tem a função de expressar o que eu sinto somente, né? Porque também vai expressar o que você sente na poética, mas mais do que expressar o que o poeta sente, às vezes não necessariamente, né, expressar o que o poeta sente, mas mais do que isso, a experiência provocada pelo uso daquela linguagem é uma experiência artística, tá bom? Uma coisa, por exemplo, se eu digo assim, a Lua é o satélite natural da Terra, isso é linguagem referencial. Mas se digo, a Lua é o observatório dos deuses, isso é função poética. E se eu disser assim, a Lua é feia, é a minha subjetividade falando aí, né? É a minha subjetividade, que não tem nada de poético aí, só eu dizendo que a Lua é feia, a Lua tá chata, né? Minha opinião ali, eu estou chateado e aí eu estou muito mal hoje, então olho para a Lua e digo que a Lua tá chata. Estou expressando através da minha fala a minha subjetividade, entendeu? Beleza, então bora voltar para o PowerPoint. Então, a gente já falou bastante disso, eu vou passar bem rápido, mas se você quiser, tá? Isso é para não demorar muito nesse vídeo, você pode pausar agora, dar uma boa lida nisso aqui, tudo, tá bom? Mas eu só vou tocar aqui, tanto desse PowerPoint quanto dos demais que vão aparecer da mesma natureza, eu vou parar e falar de alguns detalhes e vou seguir adiante. Mas você pode e deve pausar o vídeo e dar uma boa lida, enfim, tá? E qualquer dúvida a gente está aqui para tirá-las. Função emotiva ou expressiva, né? As características estão aí, manifesta-se em orações admirativas ou enunciativas, verbo na primeira pessoa. Bom, aqui o importante falar é da questão do uso de certos elementos como a exclamação, a interjeição, a forma como você fala, a entonação que você dá ao texto, o uso de figuras de linguagem, o uso da primeira pessoa é muito importante, você nota isso, né? Eu odeio tomar refrigerante quente, né? Eu odeio tomar refrigerante quente. Então, primeira pessoa aí, né? Subjetividade está marcante, onde eu falo do que eu estou sentindo, e você vai encontrar isso em memórias, biografias, autobiografias, cartas de amor, textos de poesia, textos ou poesias líricas, depoimentos, citações literárias. Tudo isso você vai encontrar. Nunca vai estar só. É importante a gente falar sobre isso, isso é muito importante. Nunca vai estar presente, nunca não, exagero. Mas assim, é comum que que num texto não tenha só uma função da linguagem, mas existam várias.
De repente, num determinado trecho aparece uma função, num outro trecho aparece outra função. Existe sempre uma função que é predominante. Por exemplo, quando eu pego um poema, a função predominante é a função poética. Agora, existem momentos daquele texto em que eu tenho função emotiva, em que eu tenho função informativa, em que eu tenho função fática. Podem aparecer no texto. Todos os outros tipos de função da linguagem podem aparecer no meu texto. Mas existe uma que é predominante, de acordo com o tipo de texto. Então, sugiro que você fique atento aos tipos de texto. Então, o texto poético, por exemplo, a função poética é predominante, tá bom? Mas no texto, por exemplo, aqui no caso, né, que a gente pegou da emotiva, quando a gente pega um texto, uma biografia, né, das autobiografias, é muito comum a função emotiva. Nos depoimentos, é muito comum a função emotiva, tá bom? É o que vai prevalecer. Bom, continuando. Aqui eu trouxe para você alguns textos, tá? Alguns exemplos de função emotiva. Sugiro que depois você pause o vídeo, dê uma lida nisso aí, analise os exemplos. Mas eu vou chamar a atenção para você na fala da Ana Carolina. Olha aqui, ó. Eu quero te roubar para mim. Eu que não sei pedir nada, meu caminho é meio perdido, mas que perder seja o melhor destino. Tá? Nessa música, nessa letra de música, né, ela fala de forma muito clara: eu quero te roubar para mim. É o desejo dela, é a vontade dela, ela, a emissora, ela que está mandando a mensagem, né, está dizendo isso: eu quero te roubar para mim. Então, função emotiva clara aí, né? Mas você pode depois parar e ver os outros textos, bem bacana. Bom, função referencial, também chamada de cognitiva ou denotativa. O que eu destaco aí da função referencial de importante? O emissor aí, ele vai ser neutro, tá? Por que neutro? Porque ele quer convencer, ele não precisa se convencer, ele não tem opinião, ele não pode ter uma opinião, é factual. Ele vai analisar os fatos, vai receber a informação e pronto, é isso, tá? As ideias têm que ser claras, e o conteúdo é sempre no sentido de informar, tá? No sentido de informar. Eu vou encontrar isso em textos didáticos, por exemplo, os livros didáticos todos são função referencial, tá? Não tem ali discussão, é o que é. Não que aquilo ali possa estar errado, mas o texto pede que acredite que aquilo tudo seja certo. Por exemplo, na propaganda, as informações lá do produto, lá aquelas informações sobre vitaminas, sais minerais, enfim, aquelas informações que vêm no rótulo, né? Atrás da embalagem do produto. Aquilo ali é função referencial. Uma foto, né, de uma cena no jornal, uma foto de jornal também é função referencial. Notícia de jornal, função referencial. Uma carta comercial, função referencial. E por aí vai. Olha o exemplo aí. Numa cesta de vime temos um cacho de uvas, 2 laranjas, 2 limões, uma maçã verde e uma maçã vermelha. Esse texto está me informando o que tem nessa cesta de vime. Eu não posso discordar, nem eu só posso concordar. Ele está dizendo que então é. Né? Você compra um produto, compra um celular, você compra uma televisão, melhor dizendo assim, uma coisa mais. E ela diz que ela tem tais e tais funções. Você lê a caixa lá, na caixa está dizendo quais são as funções da televisão. Você tem que acreditar que seja assim, né? Então, ali você tem uma função referencial acontecendo. Por que eu vou duvidar? Eu espero que... Agora, se estiver errado, aí você vai lá e reclama. Entra no site lá da empresa e reclama. Exemplos de funções, de onde encontrar a função referencial. Né? Como coloquei aí, jornais, capas de revistas, como a Veja, assim, né? Rótulos de produtos, estatísticas, documentos, enfim, tudo isso aí é função referencial. Depois dá uma parada, olha com calma, você vai ver. Tudo isso aí é função referencial. Função apelativa. Vamos nessa.
Características importantes da função apelativa, também chamada de conativa, e você já viu que elas também são chamadas de imperativas. Tá? O verbo no imperativo é uma marca muito comum, né? Não é sempre, mas é muito comum na função imperativa. O uso de pronome na segunda pessoa, né? No caso do tu e do vós, ou do você e vocês, né? Sempre se referindo à pessoa, né? ao interlocutor, ao receptor. Então, porque ela é focada no receptor, né? Tentando ali mudar o pensamento do receptor, mudar o sentimento do receptor. Então ela foca no receptor. Tá? Os argumentos são explícitos, também há o emprego de ambiguidade, o uso de vocativos, né, para chamar a atenção do outro, né, para poder... porque o foco é o outro, é falar com o outro, com o receptor. Você vai encontrar isso em textos de publicidades, anúncios, discursos, sermões, horóscopo, discurso político. Discurso político, então, meu Deus do céu, eles dizem tudo que a gente quer ouvir antes de ganhar. Depois que ganham, aí muda, né? Olha aí, ó, o sol nasceu para todas. Nova linha do viverão. Trata bem todas as mulheres. O sol nasceu para todas. Nova linha do viverão. Trata bem todas as mulheres. Veja, ele está tentando convencer a mulher, né, as mulheres de modo geral, que, nossa, esse sabonete, né, essa nova linha Dove é maravilhosa, ela tem que comprar. Então a ideia é convencer o outro a comprar aquele produto. Não é só na propaganda que ela vai aparecer. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma campanha muito legal, a campanha contra beber e dirigir, né? Falando de acidente de trânsito. Se você tiver sorte, vai continuar dirigindo depois de beber. Então há uma sutileza aí, há uma mensagem subentendida aí na imagem, a partir do uso da imagem, de que ele bebeu, bateu com o carro, não morreu, mas ficou paralítico. Então ele continua dirigindo, só que agora é uma cadeira de rodas. Então, a ideia é causar impacto no receptor, de alguma forma chocar o receptor. Então tudo isso aqui, toda a escolha da frase, a imagem, tudo isso foi escolhido na intenção de chocar o receptor. Isso é linguagem apelativa ou imperativa, né? Que é aquela que vai provocar o receptor de alguma forma, chocá-lo, mexer com os sentimentos dele. Isso aparece em vários outros tipos de linguagem. Por exemplo, aí você está vendo o nosso semáforo, né? O semáforo é um exemplo de linguagem não verbal. E a função aí presente é a função apelativa, né? Porque ela vai trabalhar o receptor. O sinal aí é para o receptor, né? Para ele parar, ele não parar, para ele seguir, né? Outros exemplos. Então aí, ó, avisos, anúncios, né? Campanhas, aí com o coronavírus, propagandas, né? Então tudo isso aí, depois você dá uma paradinha, né? E pode dar uma lida com mais calma, é bem interessante. Volto a dizer para você, pause o vídeo, faça a análise dos textos. Mas em tudo isso aí, ó, placas de trânsito, capa de filme, tudo isso aí tem função apelativa, porque quando são produzidos sempre pensando no receptor. Um exemplo disso, a novela, né? As novelas, quando são feitas, elas levam em consideração o público-alvo. Toda a condução da novela tem essa preocupação, né? Um estilista, quando faz uma roupa, ele está preocupado muito com o resultado final, com quem vai comprar. Então ele trabalha muito preocupado com o gosto popular. Função poética ou estética, né? Aqui na função poética, como já falei, né, ou estética, ela está preocupada muito com a linguagem, né? Então a linguagem é uma experiência
artística. Então vai utilizar da subjetividade, mas também vai utilizar de combinações sonoras e rítmicas, figuras de harmonia, né, figuras de linguagem, linguagem figurada, linguagem afetiva, jogo de palavras, combinações, enfim, tudo. Você vai encontrar isso na poesia, que é o lugar mais comum, não é? Em quase todas as obras literárias, em todas as obras literárias, letras de músicas, textos publicitários, provérbios, enfim, uma infinidade de textos que sempre trabalham essa ideia do texto como forma de arte. Um exemplo aí, ó. O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. Olha que preciosidade do Djavan. O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. Né? Então ele tenta descrever o amor, mas olha como é que ele descreve o amor, né? Ele conceitua o amor, mas olha como é que ele o faz. Olha o uso, a escolha das palavras, a imagem que ele tenta reproduzir na mente do receptor. Mas não é é uma imagem bonita, poética, entendeu? O texto todo tenta construir uma imagem diferenciada, uma imagem empolgante, uma imagem ou então aterrorizadora, mas enfim, há uma preocupação, ele perde um tempo ali escolhendo com cuidado as palavras, a forma de dizer aquilo, que poderia ter sido dito de uma forma muito simples. O amor é uma armadilha. Não, acabou. O amor é uma coisa ruim. Não, mas ele quer fazer isso de forma poética. Então ele escolhe as palavras, tá bom? Então assim, volto a dizer, a diferença da linguagem poética para a linguagem emotiva é que a emotiva só traduz o sentimento. A poética tenta dar um sentido mais artístico àquela expressão. Aqui tem 2 poemas lindos que eu não vou ler para você, que eu quero que você pare e leia, tá bom? Leia com calma. Também aqui não vou parar para você ler, não. Você vai ali, pause o vídeo e leia. Mas olha como, só para chamar a atenção, né? Você vai estudar isso lá no 3º ano. Como o poeta Marcelo Moura, ele utiliza a palavra, olha só, ele brinca com a palavra giro, ele faz a palavra giro girar, né? Então ele brinca com a palavra, isso é a famosa poesia concreta. Então isso aí é fazer da palavra arte, entendeu? Fazer com a palavra, fazer arte. Olha essa do pêndulo também, eu falei que não ia parar, mas acabei parando. Olha só, a do pêndulo é ótima, né? O pêndulo vai, né, tendo esse movimento pendular. Ele vai escrevendo a palavra, ele vai aos poucos escrevendo a palavra pêndulo, pé, pende, pêndulo, 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 pêndulo. Ele vai balançando a palavra, ele dá movimento à palavra. Então isso é uma forma de fazer a coisa, fazer da palavra, da linguagem, uma arte, tá bom? Então isso é uma função poética. A função metalinguística, como eu já disse, né, ela trata da própria linguagem, a linguagem falando de si mesma, tá? Manifesta-se em todas as situações onde percebe-se o uso do código. Então vou usar o código como forma para falar dele mesmo. Então depois separa, dá uma boa lida em tudo isso, isso é importante, volto a dizer, tá? Aqui eu tenho, o que eu vou ter na linguagem, na função metalinguística? Definições, aclarações, explicações, informações conceituais. Isso é muito comum da função metalinguística. Isso vai aparecer em dicionários, em gramáticas, textos que falam de outros textos, poemas que abordam outros poemas, filmes que abordam outros filmes, música que aborda música e assim por diante. Exemplo aí é um verbete, né, de dicionário. Defenestrar, verbo transitivo. Atirar algo ou alguém pela janela ou de uma varanda. Figurado, dar cabo, por exemplo, politicamente, de alguém. Demitir, expressamente, marginalizar. Outros exemplos de função metalinguística. Olha essa da mão desenhando, né,
as mãos, o desenho se desenhando. Ou aquela ali do pintor que está, né, fazendo um autorretrato. Isso é metalinguagem. É um retrato de um pintor pintando um retrato. É um desenho de um pintor se desenhando. Tá? Isso é metalinguagem. Depois você dá uma lida nos textos, tá bom? Fica para você isso aí. Depois se quiser ler a tirinha, mas ó, veja como a tirinha tem consciência. Olha essa de baixo aí do Cebolinha. Socorro, socorro! Crack! Socorro, socorro! Ele se segurou no balãozinho, porque é balão, né? Balão voa, entendeu? A brincadeira? Então, mas ele se segurou no balãozinho, porque ele tem consciência de que ele é uma história em quadrinho, de que aquele balãozinho aparece nessa história em quadrinho. Função fática. A função fática, ela tenta estabelecer a comunicação, como já falei, né? Ou interrompê-la, ou mantê-la. Expressões de pouca informação manifestam-se nas orações interrogativas, repetições, frases feitas, os cacoetes como né, certo, aham, aí, né? Entendeu? Coisas do gênero, né? Entendeu? Tipo de texto que aparece: linguagem das falas telefônicas, saudações similares, acenos com a mão, com a cabeça ou com os olhos, aplicação, conversas telefônicas informais, propagandas e músicas. Então, em carta isso é muito comum. Você chama a atenção do outro para dizer alguma coisa. Na sala de aula, né, quando você chama a atenção do aluno ou quando você chama o professor, você está fazendo uso da função fática. Tá? A função fática ela trabalha nesse sentido também, com o uso do vocativo. Um simples acenar, né, com a mão, como a moça faz aí na imagem, é uma função fática. Por quê? Porque você está estabelecendo comunicação. O plim-plim da Globo é função fática, porque está estabelecendo comunicação, está te avisando que começou. O pisca-alerta, né? Ou então no banco, quando você vai lá que tem que pegar uma senha, aí fica passando aquele letreiro e vai aparecendo o número lá da sua senha, aquilo ali também é função fática. Expressões como ei, psiu, né, campainha, tudo isso é função fática, que estabelece comunicação. Então, eu sei que demorou um pouquinho, mas é isso, galera, tá? Como disse no decorrer do vídeo, sugiro que você pare em alguns momentos e dê uma boa lida naqueles textos para fixar o conteúdo. Tá? Eu não fiz isso para não demorar muito no vídeo, e acho que já demorei bastante. Mas é o que dá para fazer nesse momento. Tá bom? Grande abraço para todos, fique em casa, não dê carona pro corona e até a próxima aula. Até mais.